E pelo jeito, elas estão de volta. Elas quem? Esse tipo de bomba, tá? Que teoricamente elas foram fabricadas já há muitos anos pelos russos, período da antiga União Soviética, e eram consideradas como bombas burras, bombas grandes e burras. Porém, já há um tempo, né, os russos vêm adaptando a situação, colocando, como você pode ver, né, uma região com asas e tudo mais, e um sistema também que ele possa navegar e atingir os alvos, tornando-se então uma bomba, digamos, inteligente nessa situação. Então a chamada bomba UMPK, tem a versão UMPB também, né? Mas essas mais antigas são chamadas de UMPK. Então eles estão de volta. Por que, que eu estou dizendo isso? Por enquanto eu só vi informações, tá? Em grupos de Telegram e no X. Eu não vi ainda informações oficiais que voltaram a utilizar, ou que, por exemplo, as autoridades ucranianas relataram elas. É, esse tipo de bomba, deixa eu mostrar aqui uma outra imagem, normalmente quem lança ela são, por exemplo, os Sukhoi Su-34. Isso é uma bomba chamada FAB 3000, tá? É um tipo de bomba que teoricamente são bombas burras, né? Em que soltam, elas aceleram e atingem um determinado alvo. Só que aí com a implementação das asas, dá um pouquinho de zoom, então com a implementação das asas e com o circuito que tem, que conseguem controlar, ela vai poder então ser direcionada para alguns locais. Tem até uma outra imagem aqui, né? O general aqui russo analisando, vendo como é que funciona, dá até para você ver o detalhe. Deixa eu só trocar aqui de, fica melhor ainda para você visualizar e entender. Então, esse tipo de bomba, ela foi avistada, tá, nos últimos dias na região de Pokrovsk, tá? Teve bombardeio já há uns 2 dias, mais ou menos, lá na região de Pokrovsk. E numa das imagens o pessoal mostra dizendo que, na realidade, aquilo se tratava de um UMPK. Como normalmente os tipos de bombas UMPK, ou seja, é uma bomba burra que se tornou inteligente. É mais ou menos esse o conceito. Eu não sou especialista militar. Se tiver até alguém aqui para falar um pouquinho mais, meu foco é mais geopolítica. Mas eu achei interessante, dentro do contexto, os russos usaram ela em 2022, usaram em 2023, mas fazia uns dias que eu não tinha ouvido falar dela, tá? Tava, sempre eu ouço mais falar, por exemplo, do KH-69, que é um outro tipo, uma outra situação, tá? Normalmente os bombardeios que os russos fazem em algumas cidades, na região de Sumy, em Kiev, na própria Pokrovsk, na região, normalmente era o KH-69. E aí então saiu esse relato, lembrando que não saiu ainda de forma oficial. Esse é um mapa do Live Map, que é um dos mapas que eu considero como mais precavidos. Eles costumam lançar notícias com uma certa cautela, tá? Mas teve papo de que aqui em Rodinsky já teve ataque, tá? Usando-se esse sistema. Já nas últimas horas ocorreram ataques aqui, além da própria região em si de Pokrovsk, esse tipo de ataque. Então tá aí uma curiosidade, deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Cadê? Mostrei essa outra imagem aqui. Então dá para ver claramente que ela é usada. Então, com esse sistema, isso facilita inclusive o lançamento dentro do território russo. O avião, né, faz voo e dá para, dependendo da localidade, ele lança dentro do próprio território. Enfim, então tem toda uma facilidade. Então tá aí mais um equipamento que também tem uma curiosidade antes de encerrar. Eu estava lendo algumas informações sobre ela e vi que o Tornado S, para quem não sabe, é aquele sistema de lançador de foguete, é MLRS, né? Isso, este aqui. Disseram que ele pode ser adaptado, tá? Para ser usado, não do jeito que está aqui, evidentemente, que aqui está para ser foguete mesmo, mas eu vi na leitura informando que essa parte aqui, esse bico, né, digamos, pode ser substituído, pode ser trocado e adaptado para lançar esse tipo de equipamento, no caso, a FAB 3000 com
esse dispositivo aqui. Então, pode ser também até que os russos, não sei, agora eu estou no chute, tá? Pode ser que os russos também possam estar utilizando, então, no front, na retaguarda e lançando, tá? Porque os russos vêm fazendo alguns ataques, beleza? Com alguns sistemas como esse, o Tornado S e uma das versões lá mais antigas, que é o pessoal chama de granizo, esse é o Tornado, e tem um mais antigo que é chamado de granizo, que é o Grade. Então também eles utilizam esse no front. Então também é uma possibilidade de estarem utilizando esse tipo de equipamento. Quando é normalmente lançamento desses ou Grade ou Tornado, o mapa aqui, por exemplo, do Live View Map, ele não costuma atualizar nesse formato, ele só faz dizer que está ocorrendo confronto. Ele só marca de fato, por exemplo, deixa eu ver se eu acho um canto aqui com bomba. Aqui, ó. Aqui nessa região de Kherson, em Bilozerka, para ser mais precisa. Então, mais preciso. Então, por exemplo, nesse caso aqui foi uma bomba. Não diz qual foi o tipo de bomba, mas ocorreu um bombardeio. Aí eles notificam, né, trazem a informação. Mas quando é foguete, o lançamento de algum MLRS qualquer, seja o tornado, seja o granizo, eles não vão informar. Então, é provável, inclusive, que esse lançamento seja desse tipo de equipamento que os russos estão fazendo para atacar tanto Rodinsky como o Pokrovski, mais recente, pelas imagens que vem rodando, tanto no X como no Telegram.